Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, mas na terra os seus amados, abençoa o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai, vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte à porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para este fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces
e repartir com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa. Palavra do Senhor. Vossa palavra, Senhor, são Espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos amados. Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são Espírito e vida. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um
embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formar um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros de cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários do que se pensa. Também, os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra. E os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e assim os membros erguem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas e em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos a interpretam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Há 2 domingos nós celebrávamos a festa do batismo do Senhor. Trata-se do início da vida pública de Cristo. Com a celebração da festa do batismo, concluímos o tempo do Natal. E na segunda-feira seguinte, iniciamos o tempo comum. No domingo passado, celebramos o segundo domingo do tempo comum. E a igreja propôs a leitura do capítulo 2 do Evangelho escrito por São João. No capítulo 2, nós encontramos, segundo o escrito joanino, o primeiro sinal realizado por Jesus. Ou seja, Jesus, participando da festa de casamento, transformou a água em vinho. No tempo comum, nós acompanhamos as ações de Jesus pelas quais ele anuncia o reino de Deus. Entre elas está o milagre, e também faz parte das ações de Jesus, ações pelas quais anuncia a chegada do reino, proclamar a boa nova aos pobres. No terceiro domingo, nós começamos a leitura do Evangelho segundo São Lucas. No capítulo que nós lemos, o Evangelho é a composição de 2 capítulos. Na primeira parte, nós temos o prólogo do Evangelho de São Lucas, e na sequência nós temos o
quarto capítulo do Evangelho de São Lucas. No quarto capítulo, Jesus apresenta o conteúdo programático da missão que ele veio para realizar entre nós. Mas hoje eu gostaria, considerando que o Papa Francisco proclamou o terceiro domingo do tempo comum como o domingo da Palavra de Deus, e também dentro do contexto da liturgia da Palavra deste domingo, refletir sobre a importância da Palavra de Deus. Por uma razão simples. Tenho a impressão que os católicos ainda associam a leitura da Palavra de Deus, o contato assíduo com a Palavra de Deus, que ainda no imaginário dos católicos paira a ideia que ler a Bíblia é coisa de crente. Católico não lê a Bíblia. Nós vamos observar, pela reflexão que vamos fazer, que a Igreja atribui uma importância à Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem uma importância na vida dos cristãos, na vida da comunidade cristã. A Igreja organiza o ano litúrgico. O ano litúrgico está organizado a partir de 3 ciclos: o ciclo do ano A, o ciclo do ano B e o ciclo do ano C. Trata-se de um ciclo. Vivemos o ano A, vivemos o ano B, vivemos o ano C. E as festas próprias do ano litúrgico, as solenidades, as memórias, as festas litúrgicas que nós vivemos. No ano A Igreja reza especialmente com o evangelista São Mateus. No ano B, a Igreja reza especialmente com o evangelista São Marcos. E no ano C, a Igreja reza especialmente com o evangelista São Lucas. O evangelho de hoje é extraído de qual evangelho? São Lucas. Isso significa que nós estamos no ano C. Terminando o ano C, voltamos para o ano A. Durante o ano C, a Igreja reza especialmente com o evangelista São Lucas. O Evangelho de João, ele aparece durante o ano litúrgico, especialmente nas solenidades. Mas, como vimos, no domingo passado, a Igreja proclamou o capítulo 2 do Evangelho escrito por São João. Observem que a Igreja, ela tem a preocupação de meditar em comunidade todos os evangelhos. Mas a meditação que a Igreja realiza não está restrita aos evangelistas. Durante o ano litúrgico, a Igreja reza com os textos que estão presentes na Sagrada Escritura. Hoje nós escutamos um texto do Antigo Testamento, o livro de Neemias. Durante o ano litúrgico, nós rezamos com as cartas paulinas, as cartas que São Paulo enviou às comunidades. Rezamos com as cartas católicas, com o livro do Apocalipse. Rezamos com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, com os profetas. Rezamos os salmos, os outros livros sapienciais, os livros históricos. Durante o ano litúrgico e durante os 3 ciclos, a Igreja perpassa toda a Sagrada Escritura. Isso significa que a Igreja valoriza a palavra. A liturgia da Santa Missa, ela está dividida em 2 partes. Na primeira parte, a liturgia da palavra. Na segunda parte, a liturgia eucarística. O espaço sagrado da Igreja é marcado pela presença da mesa do altar, a mesa da Eucaristia, a mesa da palavra. A celebração dos outros sacramentos. Na celebração dos outros sacramentos também há a liturgia da palavra. Isso significa que a Igreja atribui um valor significativo à palavra de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, ler a palavra de Deus, cultivar o hábito da leitura da Bíblia, não é coisa de crente. Todos nós, cristãos, devemos estabelecer esse contato com a palavra de Deus.
A advertência que a liturgia nos faz, Jesus está anunciando o reino pela proclamação da palavra. Nós devemos estar atentos porque Jesus, o mesmo Senhor que esteve presente na sinagoga de Nazaré, lendo o texto do profeta Isaías, em todas as celebrações da igreja está presente, anunciando a palavra. A igreja diz: quando se leem as Escrituras, é o próprio Cristo quem fala. Não foi a Rose, não foi a Jô que falou, foi o próprio Senhor. Não é o padre que falou, não é o padre que está falando, é o Senhor que está falando. Sendo assim, a liturgia nos chama a atenção para a escuta atenta da palavra. Escutar atentamente a palavra de Deus é dar a ela a devida importância. É simples. Você já viveu essa experiência? Você está falando com uma pessoa, você vai numa loja, você está falando com algum amigo, um colega de trabalho, você, pai e mãe, está falando com os filhos, e o filho, o colega de trabalho, o vendedor fica indiferente. Você fica contente? Ai, que alegria, que bom. A vontade é de esganar o sujeito. Essa é a vontade. Nós fazemos absolutamente a mesma coisa com Deus. A palavra de Deus está sendo proclamada na liturgia. Fico olhando a hélice do ventilador, a cor do ventilador, o sapato que a comadre veio na missa hoje, observando o brinco, o colar, olha que sandália bonita, e a palavra de Deus sendo proclamada. Ficamos pensando no churrasco e a palavra de Deus. Nos esquecemos. Aquilo que nós sofremos no dia a dia, ou seja, a indiferença das pessoas que nos deixa furioso, nós fazemos a mesma coisa com Deus. Durante a celebração da missa, na liturgia da palavra, ficamos distraídos. Na hora da consagração, concentração máxima. Claro que nós temos que valorizar a mesa da Eucaristia, sem dúvida. A presença de Jesus por excelência na Eucaristia, mas também nós temos que valorizar a mesa da palavra, porque Deus está falando conosco, mas nós ficamos distraídos. Temos tempo para o Facebook, bisbilhotar a vida das pessoas é uma maravilha. Facebook, Instagram, mensagem do WhatsApp não fica sem resposta. Status do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, não deixa de ver. Filme não deixa de assistir. As minhas séries nem pensar. E a palavra de Deus? A palavra de Deus não tem tempo. Não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Não tenho tempo para escutar a palavra de Deus. É isso que muitos cristãos católicos estão fazendo. Estão dedicando um tempo a coisas que são superficiais, ou ainda coisas que são importantes, mas mais importante do que todas as outras coisas é ouvir a voz de Deus. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós aprendemos a falar de Deus e a falar com Deus e a falar como Deus. Nós recebemos de Deus as orientações, nós vamos recebendo de Deus as instruções, e nas atividades de cada dia, orientados por Deus, porque nós o escutamos, nós conseguimos tomar decisões, conseguimos fazer escolhas, conseguimos resolver as situações difíceis, situações complexas da vida com serenidade, com tranquilidade, porque o nosso orientador, o nosso conselheiro é Deus. Esse Deus que nós escutamos, sobretudo na Santa Missa, na liturgia da palavra, mas também na leitura pessoal da palavra de Deus. Como está a sua relação com Deus? Essa relação com Deus através da palavra. Como você tem participado da Santa Missa? Hoje especialmente, pense como você tem participado da liturgia da palavra.
Você tem participado atentamente da liturgia da palavra? Você tem escutado com atenção a voz de Deus? Uma das coisas que mais me deixa furioso é ouvir pessoas que saíram da Igreja Católica, estão participando de outras comunidades eclesiais, que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, dizendo: na Igreja Católica Deus não falou comigo. Será que Deus não falou ou você não ouviu? Será que Deus realmente não fala na Igreja Católica ou você viveu de qualquer jeito a sua fé? Participou de forma displicente da Santa Missa? Desatento. A missa de fato é um preceito, uma obrigação, mas a nossa participação na Santa Missa deve ser por amor a Deus, pelo desejo de ouvir a voz de Deus, pelo desejo sincero de se encontrar com Deus, para receber deles as orientações, para receber de Deus o amor e também para manifestar o nosso amor. Escutar o outro é um sinal de amor. Como é gostoso você encontrar uma pessoa e ser ouvido por ela. A conversa, ela é producente. Quando nós conseguimos conversar com alguém que ouve e ao mesmo tempo somos capazes de ouvir, com Deus a lógica é a mesma. Quando nós aprendemos a ouvir a Deus, a nossa vida se torna uma vida mais fecunda. E essa escuta acontece sobretudo através da escuta atenta da palavra de Deus, que é pregada, proclamada e lida. Peçamos hoje a Deus a graça de um coração sempre atento, de um coração amante da palavra, para que nós católicos tenhamos um cuidado maior com a escuta da palavra de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus seja digna de tão grande chamamento, dirijamos ao Pai a nossa oração, dizendo com alegria: Senhor, nós temos confiança em vós. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros, diáconos, para que, seguindo o caminho da fé, irradie confiança, alegria e disponibilidade, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos jovens da nossa diocese que sentem o chamamento de Jesus, para que escutem a sua voz e o sigam, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo, para que descubram no Evangelho de Cristo o alicerce firme da justiça e da paz, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres, para que o Senhor lhes dê o seu espírito e a perseverança nas dificuldades, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Por nós que participamos nessa celebração,
para que tenhamos desejo de viver na graça de Deus e de ela a voltar, e se viermos perder, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pela aniversariante Geralda Ribeiro de Melo, pelos doentes Vanessa Martins, Luiz Fogaça, Maria Benedita Marques da Silva, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor, que pela boca do vosso Filho dissestes que o tempo se cumpriu e está próximo o reino de Deus, dai-nos um coração que saiba responder às surpresas inesperadas do Evangelho. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração do dizimista. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Senhor, com júbilo vos dou, abençoai nossa oferta, Senhor. Senhor, com júbilo tudo vos dou, abençoai nossa oferta, Senhor. Pai, o Senhor dos altos céus, louva o Deus dos céus do firmamento, o Deus do Senhor em hinos, e cantem os exércitos de Deus. Senhor, com júbilo tudo vos dou, abençoai nossa oferta, Senhor. Senhor, com júbilo tudo vos dou, abençoai nossa oferta, Senhor. Os príncipes do mundo, não cesse de louvar o Criador. O nome do Senhor grandioso, estão no Pai contentes vosso Deus. Senhor, com júbilo tudo vos dou, abençoai nossa oferta, Senhor. Senhor, com júbilo tudo vos dou, abençoai nossa oferta, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário.
É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz, Ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, Ele nos garantiu a vida eterna. Por Ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória, concedendo-nos também a nós a associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Maria José Domingues, Maria Domingues, José Mariano Machado, Terezinha Machado, José Roberto Machado, Eduardo Miguel Campos. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não odeis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna De que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Espírito do Senhor
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar-se por um instante, por favor, com os nossos avisos. No dia 5 de fevereiro, das 9 às 14 horas, no salão paroquial, os vicentinos irão promover um bazar da Pichincha e convida todos para participar. Dia 5 de fevereiro, das 9 às 14. Na próxima quarta-feira, dia 26, às 19h30, a Santa Missa e o terceiro dia da novena a Nossa Senhora do Sorriso na Matriz. Lembro que aos sábados acontece na Matriz, às 19h30, o grupo de jovens Carla Curtis. Então, jovens a partir de 12 anos podem participar, todo sábado às 19h30. Amanhã, às 19h30, aqui na comunidade, acontece a reunião de liturgia e estamos vendendo fichas antecipadas para o lanche de pernil, que será promovido pela nossa comunidade. Acontecerá no dia 12 de fevereiro. Então, os interessados podem procurar o Bruno, a Keide, a Rose, a Dilson, a Natália e a Marisa. Então, a nossa comunidade está promovendo estes eventos, tendo em vista, então, o pagamento, a pintura da parte externa da nossa igreja. Então, graças a Deus, nós concluímos a obra, como expliquei na semana passada, mas temos outras obras que queremos realizar agora, a pintura da parte interna da nossa igreja, sobretudo a Capela do Santíssimo. Então, a nossa comunidade está se organizando. Hoje também temos a manhã da sobremesa, então aqueles que puderem, levem uma sobremesa, você também estará colaborando com a nossa comunidade. E já estão abertas as inscrições para o retiro de carnaval para jovens, que será promovido pela nossa paróquia, o grupo de jovens da nossa paróquia Carla Curtis. O retiro será durante o período de carnaval, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Os jovens a partir de 14 anos podem participar. Então, aqueles
que estão aqui presentes, ou os pais que gostariam de fazer a inscrição, preenche a ficha do filho para participar, então podem procurar a Viviane, está também a Maria e o Arthur ao fundo da nossa igreja. Então você pode procurar e fazer a inscrição para participar do retiro de carnaval. Desde já nós contamos com a ajuda de todos. Na nossa paróquia irá acontecer no próximo mês 2 encontros. Primeiro encontro de casais, sábado e domingo. Alguns casais da nossa comunidade irão participar. E também vai acontecer o retiro de carnaval. Então nós contamos com a ajuda de todos. Então nós temos aí 2 listas daquilo que é necessário para a realização destes encontros. Então contamos com a generosidade de todos. Primeiro com a oração, então não deixe de incluir nas suas orações os 2 encontros que acontecerão, e também contamos com a ajuda material, cada um participando, colaborando um pouco, certamente vamos conseguir atender todas as necessidades materiais para que estes encontros aconteçam com êxito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Obrigada, Senhor. Salve, Rainha, Mãe de Deus.